Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Obstinação e paciência, Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Dê a ti o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Ela te guiará aos portões do céu, erguidos entre as muralhas de Jerusalém. William Blake. Nos ensaios seguintes, eu tento indicar algumas formas de abordagem para que você alcance a compreensão da Bíblia e a realização dos seus sonhos, para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daqueles que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia, assim como se lê um livro comum, pois, muito provavelmente, eles não entendem que a Bíblia foi escrita sobre a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia ao invés de história, eles embalharam os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, o leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertaremos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, ou homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos, porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens. Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de inconsciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é te indicar o caminho no qual você estará mais propenso a ter sucesso na relação dos seus desejos. Tudo o que desejares realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. A escada da vida. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28, versículo 12 e 13. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos de sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência, ascendentes e descendentes. Isso foi uma revelação, um conhecimento mais profundo sobre os mistérios do mundo. Jacó viu uma escala vertical que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estado de consciência. Isto deu significado a tudo no seu mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sobre a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está ocorrendo agora que não possua significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um indicador direto do seu nível de consciência. Por exemplo, você que está segurando este celular agora, em um determinado nível de consciência, este celular é apenas um objeto no espaço. Em um nível mais alto, é uma série de códigos em um programa, organizados de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. Olhando superficialmente, você primeiro enxerga o objeto, o celular, mas na verdade, primeiro você identifica o que é o objeto, um celular, o significado do objeto. Este celular possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de códigos num programa, ou apenas um mero objeto no espaço. Ele possui um determinado significado conforme a disposição de seus códigos, ou arranjo deles, é que exprime o seu significado. O significado é invisível e está acima do nível do regime visível das palavras e códigos. Se não existisse nenhum significado a ser expresso, nenhum celular jamais teria sido fabricado e vendido. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor e o significado são um, o Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio existe a intenção, o significado, e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas pelo significado, e sem significado, nada do que foi feito existiria. O fato de que tudo que é visto pode ser considerado como um efeito que possui um menor nível de significância do que o seu significado de ordem superior invisível, que é um nível muito mais importante de ser compreendido. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar níveis de significância mais elevados e por que as coisas acontecem através de uma lógica inferior. O que acontece e como acontece. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar o seu ambiente, tendo ouvido falar que através do uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que ela quisesse ser. Essa viúva, na verdade,
havia se imaginado vivendo em uma outra cidade, onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isso, ela estava vivendo em uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que aparentemente se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu da seguradora, ela conseguiu realizar a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciência relacionados a este acidente. Na escala ascendente, cada nível mais elevado nos leva um passo em direção à verdade do que aconteceu na realidade. Nós devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado, o significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habituado ao lado do visível do drama da vida, do lado do o que aconteceu e como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado do invisível, do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. Aquilo que é visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. As descrições do o que aconteceu e como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao seu nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê, ou o que significa o evento em um nível mais elevado e inatingível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior, visível, ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para levar-nos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta hebreu. Levantarei os olhos para os montes. Salmos 121, versículo 1. Dentro de nós mesmos, para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdades, quais as afirmações que estamos consentindo, quais sonhos, quais desejos e, sobretudo, quais intenções. É a partir destes montes que todas as coisas vêm para revelar a nossa grandeza, a nossa altura, na escala vertical de significado. Se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós que trabalha por trás do véu, podemos ver o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência de onde elas vieram é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Narração Cid de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para mais vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.
a sua consciência.